Fala aí pessoal, beleza? Luciano Vermelho aqui para mais um videozinho de instalação de um farol de milha. A gente vai fazer a instalação do farol de milha desse Palio Fire ano 2003. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a instalação dele seguindo o original de fábrica. Então, vou mostrar aqui a frente do carro. O carro não tem farol de milha, né? A gente vai colocar, aliás, farol de neblina a gente vai colocar no padrão original. Um detalhe desse carro é o seguinte, ó. Ele já tem uma predisposição de faróis de neblina. Então aqui, se eu olhar, eu vou ver o desembaçador, né? O botãozinho dele aqui. E aqui eu tenho o botãozinho do milha, que ele tá até meio escurecido. Então esse botão ele vai funcionar, fazer ele funcionar. Vai acender uma luzinha, acho que verde, em algum lugar do painel. Vai manter a instalação original na caixa de fusíveis. E lá a gente vai fazer a instalação do farol de neblina usando as molduras originais. Se alguém tiver curiosidade, deixa eu ver o código dela aqui, ó. Então esse aqui é o código dela, original da Fiat. Então, símbolozinho ali de peça original, fabricado pela Plascar. Focar aqui. Pela Plascar, o símbolo da Fiat aqui. Então a gente vai fazer a instalação. O farol de neblina, para quem quiser, a gente optou pelo original da Fiat mesmo, né? O código dele tá aí, ó. Então esse é o código do farol de neblina. Bichinhos. Um aqui. E o outro aqui. Então tá aí os dois faróis de neblina. O código dele aqui também, ó. 517, é o mesmo código que está na caixa ali, exatamente o mesmo código. E ele vem com esse suporte preto aqui, ó, que ele é parafusado, um parafuso Phillips aqui e mais dois parafusos Phillips, um de cada lado. A gente vai remover esses parafusos porque esse farol de neblina ele vai preso na moldura. Então aqui, ó, tem um furinho com um parafuso e tem mais duas orelhinhas aqui que vão presos os parafusos. Então ele vai prender direto na moldura, tranquilo? E aí na parte elétrica do carro, esse carro que eu falei, ele já tem uma predisposição. Então aqui na caixa de fusíveis, eu vou abrir aqui e a gente vai identificar o fusível do farol de neblina. Então aqui, ó, vou fazer a abertura da caixa de fusíveis. Então são dois parafusos aqui, ó. Você vai pegar uma chavinha de fenda e vai soltar ele aqui, ó. Soltar dos dois lados. E aí essa portinhola vai se abrir. Eu soltei um, vou soltar o outro aqui. Então aqui feito a abertura, tem acesso à caixa de fusíveis. E aí vocês vão se deparar o seguinte, ó, fora da caixa de fusíveis eu vou ter aqui um porta fusível. Tem um fio verde e um fio preto. E ele normalmente ele está vazio, tá vendo? Ele é um suporte de fusível, mas ele está vazio. Esse fusível é o fusível do farol de neblina. Então aqui, ó, se eu vir, vou ligar a ignição, vou ligar aqui a lanterna. Ele acendeu a luzinha da lanterna, tudo, as luzes normais. Se eu apertar esse botão, não acontece nada. Apertei, e não aconteceu nada. Por quê? Porque está desabilitado ainda esse comando. Então vamos fazer a instalação aqui do fusível. Esse aqui é o fusível indicado de 10 A. Eu não tinha nenhum aqui na mão, tinha um de 15. Então provisoriamente eu vou colocar esse, mas depois eu substituo. Então vou fazer a colocação do fusível. Essa tomadinha estava virada para trás. Ela estava nessa posição. Não sei se é assim que ele vem de fábrica. Eu só virei e fiz a colocação do fusível. Então tá colocado o fusível. Ó, agora o botãozinho, ó, já acendeu. Já ficou aceso laranjinha. E a hora que eu aperto ele aqui, ó, lá no painel, acendeu a luzinha verde, ó, indicando que o farol de neblina já está funcionando. Então venho aqui, ó, aperto ele, apagou, apertei de novo, acendeu. Então essa parte aqui a gente já finalizou. Já posso fechar a caixa de fusível. Tá instalado aqui o fusível, fiozinho preto e verde, ó. Tá feita a instalação dele.
Então aqui feita a instalação do fusível, né? Para quem não sabe, tá ao lado esquerdo do volante aqui a caixinha de fusível, os pedais ali embaixo. Então feita a instalação do fusível, vamos para a parte física, né? Então vou abrir o capô e a gente vai partir agora para a remoção do para-choque. Então o para-choque do Palio, a gente vai ter 4 parafusos aqui na parte inferior dele. Então na parte de baixo aqui vocês vão identificar 4 parafusos. Eles podem ter a cabecinha Torx T30 ou sextavado de 10 milímetros, depende aí o ano do carro e se está original ou não. Aqui na parte interna do paralama você vai ter que abrir a borda do para-barro. Tem 2 parafusinhos Phillips aqui, alguns tem mais um aqui embaixo. E aqui eu vou ter 2 parafusos, normalmente também cabeça Torx T30 ou pode ser um sextavado de 10 milímetros. Na grade aqui, vou levantar o capô e vou encontrar mais 3 parafusos aqui, cabeça de 10 milímetros, no caso desse modelo, mas pode ser que ele esteja também com o Torx T30. Do outro lado a mesma coisa. Feito isso daí, a gente vai remover o para-choque, beleza? Vou adiantar aqui o processo para o vídeo não ficar tão cansativo. Então aqui eu já estou soltando a lateral do para-choque. Como eu falei, vai ter 2 parafusos aqui nessa lateral. Então, por dentro do para-barro aqui, ó, eu consigo acessar ele. Opa, caiu. Então no caso desse modelo de carro, ele está com um sextavado de 10 milímetros. Esse parafuso aqui, bem característico. Ou ele pode estar aqui também com parafuso Torx T30, né? Então, ao invés de ter o sextavado aqui, o parafuso vai ter a cabeça um pouquinho maior e o furo no meio que seria o formato Torx. Então soltei o primeiro, né? Tem um aqui e tem mais um aqui dentro. Então aqui, ó, soltei os 2 parafusos. Então só pra gente achar onde ele tá, ó, tem um aqui e o outro aqui, ó. E tem mais um pino guia. Eles vão presos aqui na parte interna do paralama. Feito isso, o para-choque já tá solto um lado. Vou soltar o outro lado, soltar os parafusos centrais e aí a gente já finaliza a remoção desse para-choque. Então aqui, ó, o para-choque já removido do carro, né? Então só pra gente achar onde estão os parafusos, são 2 aqui na borda do paralama, mais 2 aqui embaixo. Esses 2 furos oblongos vão nessa travessa inferior do radiador, né? Mais 2 desse lado, mais 2 no paralama e os 3 aqui de cima dele. E foi feita a remoção aqui do para-choque, né? Então o carro já está sem o para-choque. Eu tirei o farol também, que eu vou fazer uma troca de lâmpada. Como o para-choque está fora, é facinho tirar. E uma coisa bacana é o que? Como esse carro ele tem predisposição para a instalação do farol de milha, olha o chicote dele aqui, ó, com o terminal já para colocar no milha. Então eu vou soltar ele aqui do chicote original, ó. Ele é preso com uma fita isolante. Então são 2 tomadinhas, uma de cada lado, aqui tá uma. E a outra tá em algum lugar aqui. Eu vou soltar as presilhas aqui e esticar esse fio aqui. Vai um de cada lado, né? Um para um lado, um para o outro. E aí já vai estar feita a instalação física dele, a parte elétrica. E aí eu vou mostrar também uma coisa bacana. No para-choque ele tem o lugar certinho para você cortar e colocar a máscara que segura o farol de milha. Então estamos aqui com o para-choque já removido, né? Tá fora do carro, já tá aqui no cavalete. E olha o que é bacana de alguns carros, né? Não são todos. Mas aqui eu tenho, ó, o suporte para prender o farol de milha. E aqui eu tenho os 2 furinhos que também prendem a moldura do farol de milha. E aqui eu tenho essa linha, tá vendo? Essa linha é o que? É o lugar onde eu vou cortar o para-choque, fazer um furo nele para entrar com a moldura. Então a moldura original, ela vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, ó. Então ali eu já tenho os 2 furinhos que vai entrar o parafuso. Aqui eu já tenho o suportezinho que vai entrar o parafuso também, ó. E o corte, deixa eu alinhar mais ou menos aqui, ó. Pode ver que o corte, ele tá bem justinho com a máscara, com a moldura aqui que segura o farol de milha. Então na hora que eu cortar o para-choque, essa moldura ela entra de fora para dentro, né? Então ela vem pro lado externo do para-choque, entra, faz a curvinha lá, encaixa. E aqui vem um parafuso Phillips de baixo para cima. Aqui vem aquelas chapinhas de porca rápida. Vai mais 2 porcas rápidas aqui. Vem 2 parafusos Phillips de baixo para cima do para-choque e um parafuso Phillips também de baixo para cima
da moldura, atravessando e colocando ele na porca rápida aqui, beleza? E aí a instalação do farol de milha já vai estar a parte física instalada aqui, parte elétrica já vem pré-instalada de fábrica, né? E a gente vai fazer esse sistema funcionar. Então aqui eu já desmembrei o chicote, né? Soltei o chicote aqui da travessa frontal, já separei ele aqui, ó. Então aqui tá a pontinha com a tomada que vai entrar no farol de neblina. Então, conector original. Esse é o do lado do passageiro. E do lado do motorista, você vai ter que soltar que ele tá um pouquinho mais escondido. Ele tá aqui junto com o chicote da buzina, ó. E vai estar a outra tomadinha aqui, ó. Então, mesmo esqueminha. Cortar as fitinhas isolantes aqui que prendem ele, ó. E ele já vai estar no jeito aqui para colocar no farol de neblina. O farol de neblina aqui, ó. Vou pegar ele. Ele tem a tomadinha original dele, ó. Se você olhar aqui a tomada do chicote, ó, é exatamente a que vai no farol de neblina. Então não vai precisar de nenhuma adaptação, é somente plugar. Então aqui, ó, coloquei o farol de neblina colocado no chicote original. Já tá plugado como deveria, né? Vou só prender o chicote aqui na frente. E para finalizar a instalação elétrica, você vem aqui do lado da bateria, vai ter uma caixa de fusível. Então aqui, ó. Sai daí, filha da mãe. Então aqui, ó, caixinha de fusível no compartimento do motor, ao lado da bateria. Você vai vir aqui, ó, no T14, que é um relezinho. Você vai colocar um relezinho auxiliar. Então, deixar aqui a imagem do relezinho, o código dele aqui. Então você vem aqui, ó, faz a colocação dele, só observa a posição dos pinos, ó. Então vem aqui no T14, feita a instalação. São vários fusíveis e relés que tem aqui. Na tampa, inclusive, vem aqui, deixa eu ver. Tá aqui, ó, T14, luz de neblina, T17 não usa, T3 buzina, T8 ventilador, T2 farol alto. Então são vários relezinhos. Tem alguns fusíveis aqui também, ó. Esse F30 também seria a luz de neblina. Só que o F30 tá no lugar aqui, que é esse de 15. Bom, se ele já tá aqui, deixa ele aí. F10, F24, F30. É ele mesmo, esse aqui. Então esse de 15 aqui é o do farol de neblina. Já está colocado de fábrica. Bom, se a fábrica colocou, melhor ainda. Então agora eu vou testar aqui, ó. Ligar a ignição. Ligar a lanterna. E vou apertar o botão do farol de neblina. Então ele acendeu aqui no painel, ó. Luzinha de neblina. E no chão ele também acendeu. Então ele já está com a parte elétrica instalada. Vou só prender os chicotes agora e a gente vai partir para a instalação dele no para-choque. Então desliguei tudo aqui, mais uma pausa para encurtar o vídeo e eu vou cortar o para-choque aqui e já fazer a instalação dos suportes, né, das mascarazinhas que prende o farol de neblina e colocar o farol de neblina no para-choque já. Então aqui eu já finalizei a parte elétrica, né? O chicotinho da tomadinha tá ali, o chicote de volta no lugar original. E a outra tomadinha tá aqui, ó. Tudo na instalação original do carro, prendendo tudo bonitinho, como é de fábrica. Caixa de fusível também já fechei. E agora eu vou fazer a furação aqui, né? Então, lembrando, ele tem essa linha aqui, ó, que é exatamente o corte da moldura. E para isso eu vou fazer um furo, né? Furar aqui com a furadeira. Fazer um furo atravessando ele. Em seguida eu vou entrar com essa serra tico-tico pneumática, fazendo o corte aqui de todo o furo seguindo essa linha. Só que esse eu não vou conseguir filmar, porque filmar com uma mão e cortar com a outra vai ser um tanto quanto complicado. Então eu vou fazer o corte dos dois lados e já volto para mostrar como ficou o corte. Bem, pessoal, fiz aqui o corte, né? Se você observar, eu cortei um pouquinho antes da linha, ficou bem próximo, mas ainda não fechei na linha. Porque agora eu venho com uma lima, com uma serrinha, com uma lixa até, e venho desgastando o plástico, porque o corte a gente não consegue deixar ele lisinho, né? Ele sempre fica um pouco áspero.
E aí, para ter um acabamento bacana, é legal você fazer isso daqui com uma lixa, com alguma coisa onde você tenha um acabamento final melhor. Mas aqui ó, já tá mais ou menos no esquema. Então, só refinar o furo e aí já dá para encaixar a moldura. Então aqui ó, finalizei, peguei um chicotinho, um disco de lixa. Então finalizei aqui já o furo, então já tá alinhado com o risco. Só passar uma lixa fina aqui para tirar alguma rebarbinha que ficou ainda, mas já tá bacana. Importante, se for usar a ferramenta pneumática, usar um óculos de segurança, porque olha o tanto de fiapo de plástico que ele solta. Isso aqui no olho pode machucar, então recomendo utilizar um óculos de segurança. Então, finalizado aqui o corte de um lado, vou fazer o corte agora do outro. E aqui já daria para encaixar a moldura. Então, se eu pegar a moldura aqui, ó, ela vem pro lado de fora e ela já entra aqui no furo. Eu não vou travar ela ainda, que eu vou terminar de dar acabamento, mas ela já tá no jeito para colocar, ó. O furo aqui, se eu apertar um pouco mais, ele já alinha, ó. Os furos daqui também, se eu apertar um pouquinho mais, já alinha. Então já tá quase no jeito. Beleza? Então aqui ó, fiz o corte inicial. Pode ver que eu passei perto da linha, mas não cheguei totalmente na linha. Exatamente para quê? Vou soltar ele aqui. Exatamente para quê? Para mim vir depois com a lixadeira, dando acabamento e deixando o corte mais próximo da linha. Porque o corte com a serra, por mais que a gente tente manter uma certa firmeza, ele fica um tanto quanto irregular e não fica 100%. Então vou tirar agora a tampa, tirar fora o pedaço que eu cortei e vir com a lixadeira para dar acabamento, igual eu fiz ali do outro lado. Então aqui eu tirei o pedaço. Aqui é o furo que eu fiz com a furadeira para iniciar com a serrinha, depois vim cortando com a serra. Dá pra ver, o corte não fica 100% alinhado, você olha que ele é bem irregular. Por conta disso agora eu vou dar o acabamento com a lixadeira. Então agora eu vou planar isso aqui, ó, alinhar ele com o risco original, que aí ele já vai ficar na medida certa para colocar a moldura. Então aqui pessoal, finalizei aqui o alinhamento aqui do furo. Agora tá bem rente ao corte. Eu comentei lá no começo do corte, hein, que é interessante a gente usar um óculos de proteção, porque olha o tanto de pedaço de plástico aqui, ó, que acaba voando. Sempre, ó, não sei se dá pra ver na minha testa que tá cheio de farelinho. Então sempre use. Um serviço simples desse aqui pode gerar um acidente grave aí. Então, por via das dúvidas, use o óculos de segurança. Então agora, para finalizar, vou pegar uma lixa de grão 80, depois uma lixa de grão 150 e vou fazer o que? Eu vou dar um acabamento na borda. Tá vendo? Tá cheio de farelinho aqui ainda. Então vou pegar aqui, ó, e dar um acabamento na borda, passando a lixa aqui para deixar mais lisinho. Porque a borda aqui externa, se eu olhar, tá cheio de fiapo, cheio de quina, cheio de machucadinho. Então a ideia da lixa agora é finalizar ele, ó. Então, dos dois lados, ó, você vê que mesmo dando acabamento com a lixadeira, ainda tá com bastante detalhezinho. Então, vou pegar a lixa agora, dar esse acabamento. Olha o tanto de fiapo de plástico que voou ali, ó. Os maiores aqui, ó. Então isso aqui na vista pode machucar, então tome cuidado, é outro grandão aqui, ó. Beleza? Então vou fazer o lixamento aqui manual e já mostro o resultado final aqui do corte do para-choque. Bom pessoal, finalizado aqui, eu fiz o lixamento das bordas, né, tirando as arestas aqui, deixando tudo lisinho. Esse para-choque é um para-choque que ele já tem uns detalhezinhos de pintura para fazer, ó. Então tem um machucado ali, tem uns riscos aqui, a parte de baixo dele também tá bem riscada. Então eu poderia até
ter riscado a parte externa dele na hora do lixamento aqui, do corte, do acabamento, que não teria tanto problema porque a gente vai pintar, né? Já tem os detalhezinhos aqui para corrigir. Mas mesmo assim, ó, se olhar a borda dele, ó, eu consegui fazer sem danificar, né? O que tem aqui já é coisa antiga, até passado um pincelzinho, mas se vê que não danificou. E desse lado eu já fiz a colocação da moldura, né? Que também tem detalhe de pintura. Então a moldura já está colocada, moldura original Fiat. Então já está na posição final. O furo ali já está alinhado. Os outros dois furos aqui tá alinhado. Esse furo redondo é para regular o faixa de luz do farol de neblina. Então aqui, ó, já está praticamente finalizada a instalação da moldura. Vou colocar a moldura do outro lado aqui também. Então ela entra por fora, ó. Encaixa ela aqui. Com as duas mãos é mais fácil, né? Mas queria registrar isso aqui, ó, colocado. Então aqui vai um parafuso aqui, mais dois aqui. Você centraliza ela no furo aqui, ó. Se você colocar ela para cá, ela fica muito buraco. Se colocar para lá, ela abre um buraco aqui. Então você centraliza ela na hora de colocar, ó, e ela tampa o furo certinho. Beleza? Feito isso, já vou colocar também os dois faróis de neblina no lugar. Lembrando que eu vou tirar esse suporte preto. O suporte preto que vem nele vai ser removido. Tem um parafuso Phillips aqui, mais um aqui e mais um aqui. Então esses três parafusos saem, essa moldura sai. E lá na moldura original entra de volta esses três parafusos. E a moldura preta, que é esse aro aqui, não vai ser utilizado nesse modelo, que é o Palio Fire, que a gente fala, né? Então se for no modelo superior, que é o que o pessoal chama de Palio Zoião, né, que tem o farol maior, aquele lá ele mantém o suporte preto nas versões mais modernas aí do Palio. Tranquilo? Então vou instalar agora o farol de neblina. Então aqui, pessoal, fazendo a última etapa aqui da montagem, eu vou tirar a moldura aqui, ó, e vou instalar direto no suporte aqui do farol. Então já vou mostrar como é que ele fica. Então aqui eu soltei os três parafusinhos, ó. Um já soltou ali, o outro tá aqui solto. Do lado de cá também. E aí essa moldura ela sai. Então eu vou desencaixar ela aqui, ó. Ela vai sair do farol de neblina. Lembrando que essa moldura ela é utilizada nos modelos mais novos do Palio, do Uno. E o que interessa pra gente é somente o bloco óptico aqui, ó. Que ele vai ser encaixado na moldura aqui, ó. Então encaixa ele aqui. E os mesmos parafusos que você tirou, eles vão ser utilizados aqui, ó. Então vai um aqui e o outro aqui embaixo. E aí ele já está montado na moldura. Então aqui, ó, o farol de neblina já fixado, ó. Parafuso aqui, outro aqui e o outro aqui, ó. Fixação no padrão original, ó. Então ele já está pronto para ser montado lá no para-choque, né? Eu já vou colocar no para-choque. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, né? Já montar a segunda moldura com o segundo farol de neblina. E aí depois é só encaixar tudo lá no carro. Desculpa, tudo lá no para-choque. Então aqui, ó, já os dois faróis de neblina montados, né? Então, os parafusinhos aqui, os parafusinhos lá por trás, já tá tudo certinho. Agora eu vou pegar as que a gente chama de porca rápida, né? Que é essas chapinhas. Vai colocar duas aqui na moldura e duas em cada moldura, né? Vai duas, uma em cada furo aqui. E vai mais uma lá no para-choque, que ela vai pegar nesse furo aqui que vem um parafuso também de baixo para cima. Então, colocando essas três porcas rápidas aí em cada farol de milha, já vou fazer a montagem final dele para colocar em definitivo. Então aqui, ó, finalizando já um lado, é instalado nosso parafuso aqui embaixo, o outro parafuso ali, ó. Então já está totalmente montado. Vou montar o segundo lado aqui, ó. Como eu falei, ele vai de fora para dentro. Tem que achar a posição para ele entrar aqui. Ele entra meio de ladinho, depois ele gira. Encaixou aqui, ó, mesmo esqueminha. Tem que centralizar ele aqui. Ele vai ficar meio tortinho, mas depois você alinha. Dois parafusos aqui.
outro parafuso lá e ele já vai estar totalmente montado. Então aqui, ó, montei já o segundo farol de milha, neblina no caso, né? 2 parafusinhos aqui, mais um parafusinho. Esse furo redondo aqui, ó, ele tem acesso ao regulador, tá lá no centro lá do furo, o regulador de faixa do farol. E aqui, ó, feito a montagem dos dois lados, né? Então já está montadinho os faróis de neblina. Agora é voltar ele aqui pro carro, ligar as 2 tomadas e a gente já finaliza a montagem dele. Então aqui já fazendo a finalização da montagem. Então os 3 parafusos superiores aqui, cabeça sextavada 10. E eu comentei lá no começo do vídeo, vocês poderiam encontrar o parafuso Torx T30, que é esse cara aqui, ó. Vou focar aqui, ó. Então poderia ser esse parafuso aqui também, principalmente na lateral aqui, ó. E às vezes ele tem uma arruela grande também. Não é o caso desse carro, esse carro tá com sextavado em tudo. A gente vai manter o original que tava, mas poderíamos ter encontrado os Torx. No modelo mais antigo, de 97 a 2001, é todos Torx. E nos modelos a partir de 2004, que é aquele do farol grande, também é comum ter mais o Torx do que o sextavado. Então, vou testar eles aqui, ver se está tudo funcionando antes de finalizar, porque se eu precisar trocar lâmpada, plugar alguma coisa que não encaixou direito, é mais fácil fazer agora que o para-choque ainda não está fixado, então eu tenho um acesso bacana ainda, do que depois que tiver tudo montadinho, se tiver que fazer alguma intervenção, às vezes eu tenho que tirar o para-choque fora, e não é o que eu quero fazer. Então aqui, ó, liguei o farol de neblina, ó. Tá funcionando certinho, então eu já posso montar o resto do para-choque, né? Então já vou finalizar essa montagem para deixar o carro em condição de rodar novamente. Bem, pessoal, trabalho finalizado. Aliás, vamos testar, né? Ligar a ignição, ligar a lanterna e ligar o farol de neblina. Então aqui, ó, serviço finalizado, funcionando aqui certinho, né? Então tem 2 reparinhos agora que o farol de milha tá colocado, que agora ficou feio. A grade já tá pronta para trocar, mas o para-choque agora a gente tem que pintar ele. Mas, meu, é um negócio que eu acho muito bacana no carro, né? Dá um aspecto bacana o carro com farol de neblina. Vou apagar ele aqui. Então você olha o carro assim com farol de neblina, dá uma impressão mais bonita, né? Pelo menos é opinião pessoal minha. Beleza, é isso aí, pessoal. Finalizando mais um vídeo aqui. Paliozinho já pronto, carro de uso nosso. Espero que tenham gostado do vídeo. Tá dando aí quase 30 minutos, né? Eu tentei ser o mais breve possível, mas mostrar o passo a passo aí. É isso aí. Gostou do nosso vídeo? Deixa seu like aí, segue a gente. Logo mais teremos mais videozinhos aí mostrando manutenção de algum carro, de alguma coisa do